Olá! O que você acha da participação dos pais na vida escolar dos filhos? Na sua opinião, essa participação ajuda ou atrapalha? No Conexão Conhecimento de hoje, nós vamos procurar entender até que ponto e de que forma esse envolvimento pode ser efetivo. Você vai conhecer o projeto Pacto pela Leitura, promovido por uma escola da Rede Municipal de Porto Alegre, que incentiva as famílias a lerem com os filhos em casa. E nós temos duas convidadas aqui no estúdio que vão nos trazer mais informações sobre o tema. Nós recebemos Viviane Klaus, professora do mestrado em Gestão Educacional da Unicinos, e também Rejane Klein, professora do curso de Pedagogia e coordenadora do programa Educas da Unicinos. Olá, tudo bem? Sejam bem-vindas. Obrigada pela presença. Olá. Tudo bem? Bom, e você, quer saber mais sobre esse assunto? Esse é o Conexão Conhecimento de hoje. Você costuma participar de alguma maneira da vida escolar do seu filho? A nossa equipe saiu às ruas para saber o que os pais e filhos têm a dizer sobre isso. Vamos conferir. Olá pessoal, hoje eu vim até o centro de São Leopoldo para saber se os pais costumam se envolver na vida escolar dos filhos e também saber o que as pessoas pensam sobre isso. Então, vamos lá! De que forma você costuma acompanhar a vida escolar do seu filho? Eu olho o caderno dele todos os dias e procuro saber sempre o que ele faz na escola, quais atividades além do caderno. Você acha correto que os pais, então, interfiram na vida escolar dos filhos? Não, com certeza acaba tirando o espaço da criança, né? Porque justamente ela já está ali fazendo os seus vínculos, o seu espaço, se subjetivando, né? Então é muito importante que ele possa fazer isso e ter a sua autonomia, né? Sim, costumo me envolver bastante na vida escolar dela. Ela está iniciando agora com 6 anos, né? Então, e a escola proporciona isso. Minha mãe não costuma se envolver tanto no meio escolar. Costumam perguntando como é que tá minhas notas na escola. Bom, a maioria dos pais entrevistados diz que procura se envolver na vida escolar do filho, mas como nós vimos, há controvérsias, né? E a gente começa então esse bate-papo querendo entender um pouquinho como se constituiu a relação escola-família historicamente, professora Viviane. Certo. Bom, eu agradeço o convite, né, a oportunidade de estar aqui hoje, conversando sobre esse tema que é um tema fundamental, né, na área educacional. Bom, em relação à constituição da relação família e escola, ela é pautada desde o início do processo da escolarização, né? O que isso significa, né? Se nós formos voltar um pouco na história da educação, esse tema já no século XVII, quando se começa a discutir, né, a questão da escola, naquele momento ainda não era da escola para todos, já se falava sobre a importância dessa aliança entre a família e a escola. Né? Nós temos um autor na área da educação muito estudado, que é Comênios, né? Onde ele dizia, na verdade, de que a escolarização só seria possível se os pais entregassem as crianças para a escola. Quer dizer, a escola não era um lugar natural, né? E faz bem pouco tempo que ela é um espaço considerado importante, né, nas mais variadas classes sociais. Ele, inclusive, tem um livro onde ele falava um pouco disso, a Didática Magna, né, onde ele pautava essa questão do que os pais deveriam fazer, né, as crianças, os professores, para que esses laços fossem, aos poucos, se estreitando. Com o processo de escolarização para todos, né, no século XIX, aí sim esse tema ganha ainda mais força, né? Especialmente com o processo de democratização. E aí essa relação vem sendo pautada de outras formas. Bom, e professora Rejane, então até que ponto a participação dos pais é saudável? Existe algum limite? Bem, eu diria que essa participação dos pais, para ser assim efetiva, eu diria, em vez de pais, eu diria responsáveis, né? Porque hoje a gente tem diferentes configurações de família, né? Então, considerando isso, eu diria que deveria haver um projeto na escola, um projeto coletivo, para a primeira coisa conhecer mais essas famílias, né? Como essas famílias se estruturam, como elas se organizam, né? Que diferentes papéis elas assumem, né? Nessa configuração, para daí, a partir daí, conhecer um pouco mais essa disponibilidade para estar acompanhando os filhos na escola.
né? Sem essa ideia, né, de culpabilizar ou a escola culpabiliza a família, né, pela ausência dos pais, né, dos familiares, ou o inverso, né, ou a família culpabiliza a escola pelas dificuldades, enfim, pelos desafios que os filhos encontram. Então, para ser efetiva, eu acho que precisa discutir sobre essas responsabilidades, né? Para daí, então, pensar numa proposta que se adeque tanto à escola quanto às famílias, para que essa participação seja efetiva. E aí, você concorda também, professora Viviane, com essa opinião? Quer dizer, existem limites, então, nessa relação escola-família? Com certeza, né? Eu concordo com essas questões que a Rejane aponta, porque nós passamos, em relação à questão anterior também, né? Eu acho que nós passamos diferentes momentos dessa relação, né? Hoje nós podemos dizer que esses limites praticamente não existem. Tem uma confusão entre o que seria papel da escola, né, e papel da família. E isso tem causado alguns efeitos no cotidiano escolar. Então, eu acho que essa discussão coletiva, respeitando os espaços e as funções de uma e de outra instituição, é fundamental. Bom, nós buscamos alguns estudos, né? O Todos pela Educação fez um estudo inédito no Brasil que mostrou que quanto mais participativos os pais, melhor o desempenho na escola. Por outro lado, também tem alguns estudos norte-americanos feitos por alguns sociólogos que dizem que não há evidências de que alunos cujos pais se envolvem na vida escolar dos filhos tenham um desempenho melhor. Então, nós temos divergências em relação a isso. Mas qual seria, então, a melhor maneira dos pais participarem e sem também interferir demais, né, nesse espaço da escola? Na verdade, essa questão do próprio sucesso escolar, né, que a Rejane também vem se ocupando desse tema, existe uma simplificação nessa discussão, quer dizer, vários fatores, né, nesse comprometimento da criança, do jovem, do adulto com o cotidiano escolar, interferem para além da relação família-escola. Então, claro, esse é o tema pautado hoje, mas nós não podemos dizer que apenas bons pais participando nós teremos o sucesso escolar ou não, né? Eu acho que essa é uma primeira questão importante nesse debate, de nós não simplificarmos um tema tão complexo como esse, né? Em relação à participação dos pais, né, e essa relação com o sucesso, que eu acho que é importante de nós trazermos, é justamente que acompanhamento e que parceria é essa. Nós falamos muito hoje da importância dos pais participarem do cotidiano da escola, né? Mas de que forma? Mas de que forma? Exato, eu acho que esse é o desafio. O que muitas escolas têm feito por vezes, né? Bom, na construção de um projeto político-pedagógico da escola é fundamental a participação dos pais, sem dúvida, mas face a escuta dessas famílias, muitas vezes, isso acaba sendo um documento arquivado na escola, quer dizer, tu escuta, mas acaba não fazendo muito com aquela escuta da família, da comunidade, enfim. Então, eu acredito que essa parceria, essa construção coletiva, essa discussão, cabe à escola aquilo que diz respeito, de fato, à educação relacionada aos processos de ensino e aprendizagem. Então, ainda temos alguns desafios nesse ponto, né? Bom, no próximo bloco você vai conferir um bate-papo que fizemos com alguns pais que, em meio às tarefas diárias, conseguem dedicar um tempo à vida escolar dos filhos. E tem também mais entrevista aqui no estúdio. Conexão Conhecimento faz agora um rápido intervalo e nós já voltamos. Voltamos a apresentar o Conexão Conhecimento. No programa de hoje estamos falando sobre a relação família-escola. E algumas instituições de ensino tentam fortalecer esse vínculo por meio de projetos. E eu conversei com alguns pais que garantem que a correria do dia a dia e as tarefas profissionais não impedem o acompanhamento das demandas escolares. Vamos conferir. Nós estamos no Colégio Anchieta, viemos até aqui para conversar com alguns pais sobre o envolvimento deles na vida escolar dos filhos. Esses pais que toparam conversar conosco fazem parte de uma rede que é promovida pela Associação de Pais e Mestres aqui da escola. Então, vamos lá! Bom, a gente inicia esse
esse bate-papo, então, querendo entender, Denise, de que forma o Colégio Anchieta procura envolver os pais na vida escolar dos filhos. Bom, a Rede de Pais, ela surgiu no final da década de 80. Na verdade, foi uma iniciativa da Isabel Tremarim, né, do SOI, do colégio, e iniciou com um projeto de valorização à vida, muito pontual para os adolescentes na questão de prevenção de uso e abuso de álcool e drogas. Claro que se identificou que a partir desse momento, essa construção deveria começar antes, né? Então se criou a Rede de Pais, também atuando muito já na educação infantil. Todas essas atividades que a escola oportuniza para nós são super importantes para fortalecer todo o processo que começa dentro de casa. O envolvimento nosso nas atividades da escola, do dia a dia, participando dos eventos, faz com que a gente também tenha mais assunto com seus filhos, participe da vida dos seus filhos, e isso gera uma parceria também com o filho a partir do momento que tu te envolve com a escola. De que forma, então, vocês pais procuram participar, se envolver nas atividades aqui da escola? Eu sou representante de turma, então assim, a gente já criou um grupo de WhatsApp, e daí vai passando as informações, a gente troca ideias, já marcou o encontro da turma para conhecer os pais, repassa as informações de encontros aqui, de palestra. Pessoal, vamos comparecer, vamos participar. Então, uma coisa mais direta. São participativos? Nem sempre. Normalmente assim, os mesmos, mas eu acho que tudo é um trabalho, tudo é um processo. O que eu tenho preocupação e gostaria muito que os pais participassem mais são das palestras que o colégio oferece. E a gente tem várias atividades que pode acompanhar o desenvolvimento do teu filho, né, na escola. E além desse reforço, que tu começa a conhecer os pais, tu sabe com quem está andando, né? E o que se trata aqui dentro? Eu acho que a rede é fundamental para esse processo da educação. A gente sabe que é difícil, às vezes é de noite, as pessoas têm dificuldade de horário, mas é preciso fazer escolhas. Isso é uma questão. Todos vocês aqui trabalham. Todos. Sim. Muito. Muito. Inclusive, para nós estarmos aqui nesse horário, desmarcamos alguns compromissos para estar aqui. Não, porque muitas vezes as pessoas têm essa concepção. Quem faz parte da PM tem tempo livre. Tem tempo livre, está lá porque não tem o que fazer. Não é verdade isso. Nós estamos aqui por escolha. Porque isso reflete sim na formação, nos valores dos nossos filhos. Bom, e para a gente encerrar, então, eu queria ouvir um pouquinho da Denise algumas dicas para outras escolas que também querem envolver mais os pais e de repente não tem uma rede como tem aqui no Colégio Anchieta. Eu entendo assim que o primeiro passo é abrir as portas, né? Uma instituição que promove uma maneira de se relacionar, que as famílias se sintam acolhidas, se sintam ouvidas, que saibam que a participação dessas famílias é para construir junto com o colégio, porque na verdade a gente entrega aqui os nossos maiores tesouros, né? Então tem que haver, acima de tudo, um processo de confiança. Bom, então obrigada por receberem a nossa equipe para esse bate-papo e nós continuamos falando sobre esse assunto no estúdio. Bom, foi muito bacana poder ouvir os relatos desses pais que são super ativos nas atividades escolares, né, Jéssica? Bom, e a gente começa então esse segundo bloco querendo entender se na rede pública também é possível que ocorram iniciativas para engajar mais esses pais, porque o exemplo que a gente mostrou é numa escola privada, né? Mas nas escolas públicas também funciona? Com certeza, né? Eu acho que nós temos bons exemplos de projetos que vêm sendo desenvolvidos em escolas públicas, mas que muitas vezes não ganham visibilidade, né? Eu acho que as próprias práticas, né? Boas práticas que acontecem nas escolas e que acabam não aparecendo, enfim, né? Eu acho que essas práticas têm relação um pouco com a discussão anterior, que é um projeto político-pedagógico claro e com funções também claras, né? Aquilo que diz respeito ao processo de ensino-aprendizagem muito vinculado a uma função da escola e os pais acompanhando isso, mas também trazendo, né, questões a serem discutidas. E muito mais também, né, acompanhar o processo
de ensino e de aprendizagem do que ir até a escola pontualmente para saber do resultado, né, dessa aprendizagem. Porque aí sim, efetivamente, ele vai estar acompanhando e vai estar podendo intervir nesse processo juntamente com a escola. Quer dizer, não é apenas uma cobrança porque esse filho não foi bem ou porque esse filho está indo bem, e não apenas centrado no resultado, mas no processo, né, de aprendizagem desse filho. Sim, e você, Regiane, também coordena o programa Educas, né, que atende escolas públicas de São Leopoldo e da região. Explica pra gente um pouquinho como é que ele funciona. Bem, resumidamente, o programa Educas, ele tem desenvolve um trabalho, né, voltado para as crianças e os jovens da rede pública aqui de São Leopoldo e também da região, né, é um programa, então, de ação social, de educação e ação social da Unicinos, e que já vem há mais de 20 anos desenvolvendo esse trabalho em parceria com as escolas públicas, né, então nós acolhemos esses alunos encaminhados das escolas com dificuldade de aprendizagem ou com alguma deficiência. E basicamente o nosso trabalho ele se desenvolve a partir de um tripé, que é Educas, Família e Escola, né? Então, nós atendemos esses grupos de crianças a partir das demandas individuais e das demandas do grupo, né? Porque nós atendemos num grupo de até 8 alunos, numa média de idade entre 6 e 15 anos. E além desse trabalho direto à criança ou jovem, também as famílias são convidadas a participar de um grupo, que é o grupo que nós chamamos de famílias. Onde vocês trabalham até aquela questão da culpabilidade das mães que você estava comentando anteriormente. Exatamente. O que nós percebemos que grande parte dos participantes desse grupo é constituído por mães, né? Pais, eventualmente, ocorre deles participarem. Então, o que acontece? Elas trazem muito essa culpabilização, né, dos filhos não irem bem na escola. E aí é um primeiro ponto, então, de partida para a gente desencadear esse trabalho, né, que é feito com esse grupo de mães, para tentar desmistificar um pouco essa ideia da culpabilização dessa não aprendizagem. Quer dizer, discutir sobre isso, pensar sobre outros elementos que estão aí, como a Viviane dizia antes, que outros elementos também interferem nessa não aprendizagem das crianças, mas que muitas vezes elas não conseguem enxergar e só a si mesmo e aquilo que elas não conseguiram, né, dar certo, digamos, nessa educação dos filhos. Muito bacana também ter esse atendimento aos pais, né, não só aos alunos. No próximo bloco, você vai conhecer o projeto Pacto pela Leitura, desenvolvido por uma escola da rede municipal de Porto Alegre. E tem mais entrevista no estúdio com as nossas convidadas. Logo mais, nós já voltamos. Estamos de volta com Conexão Conhecimento. Além de estimular o comportamento de estudante nos filhos, a família tem um papel importante na formação do leitor. E pensando nisso, duas professoras de uma escola municipal de Porto Alegre decidiram criar o Pacto pela Leitura. A ideia é aproximar os pais do ambiente escolar e discutir estratégias para que o livro seja mais presente em casa, não ficando restrito ao colégio. E eu fui conferir essa iniciativa e mostro agora para você. Clara para mim essa convicção de que a leitura na família é fundamental para que esse aluno entre nesse mundo letrado, que seja mais natural essa entrada e que quando ele chegue na escola, tudo vai ser mais fácil para ele. Meu nome é Rafael Vargas, eu tenho uma filha de 6 anos e sou um pai leitor. A ideia do projeto Pacto pela Leitura surgiu a partir de uma observação minha e da professora Sandra, nós que coordenamos o trabalho, de que os alunos das séries iniciais apresentavam algumas dificuldades para aprender a ler, a escrever, o que já é normal nessa fase. Então nós pensamos assim, bom, quem sabe a gente envolve as famílias dessas crianças, os pais, para que eles então, lendo em casa, pudessem reforçar essas habilidades. Trazer os pais para a escola, para conhecer um pouco mais sobre a biblioteca e passar esse prazer deles, né, da leitura para as crianças. Gente, vem olhar os livros então. De repente já vão escolhendo ou para começar essa semana. Quando a professora Sandra mandou o convite, né, eu achei interessante, porque a minha filha gosta de leitura. Ela tem um monte de vídeos que ela grava lendo.
E sempre me convida, mãe, vamos ler uma historinha. Eu não tenho muito tempo, né? Não achei que fosse tão cedo assim, que a minha filha pudesse se interessar por livro, pelo fato de ela não estar alfabetizada ainda. O que tu acha que ela está fazendo aqui? Tá ficando fera ou ficando bela? Mas daí quando eu venho participar desse projeto eu achei muito interessante. Tanto é que do começo eu já me empolguei, né? Sobra um tempo de manhã para mim, é só para questão da leitura do colégio, né? E o que nós fazemos nesses encontros quinzenais? Nós exploramos os livros de literatura infantil que existem na biblioteca, nós temos um acervo bem bom de literatura infantil. Aí nós apresentamos esses livros para os pais, nós ensinamos técnicas de como fazer essas leituras em casa. Voltam depois de 15 dias e nós discutimos como foi o trabalho. Se as crianças gostaram, como foi a participação, né? Todas as atividades que a gente fez me chamaram a atenção porque minha filha respondeu super bem, ela quis fazer. Através do projeto, quando eu comecei a frequentar, eu comecei a ver que ela começou a se interessar, ela começou a gostar. E quando eu não li, o irmão dela lia para ela. E ela também, ela gosta de pegar os livros e ler pra gente também. Só que eu nunca fui de sentar e ler com ela. Ela pega um livro, aí ela abre aquele livro e começa a imaginar, né? Contando ela com as palavras dela, contando a historinha, né? 15 pais se mostraram interessados. E depois, ao longo do trabalho, em torno de 5, 7 pais ficaram fiéis até o final. Mas dos 15, só 7. Eu acho que muitos pais não têm noção do que pode ser. Acham que deve ser chato, mas depois que tu começa a ver os resultados com teus filhos, é muito bom. Essa hora dessa leitura, ela fica uma hora diferente, fica um contato diferente, né? Porque às vezes a gente está estressado, está sem tempo e tal, e aquela hora ali é uma hora, como eu posso dizer assim, de mais carinho, né? Aí depois ela vai ficando mais calma, né? Daí ela fica bela, depois ela toma um banho, um cafezinho, daí ela fica... No caso, a leitura tem que vir de casa. A gente tem que ensinar já. Claro, a escola ensina, mas a gente tem que dar mais aquele incentivo, empurrar. Nossa intenção primeira agora, né, nossa motivação primeira, é que esse grupo de pais que foi pioneiro aqui consiga, então, mobilizar mais pais da comunidade para participarem desse trabalho. É o vocabulário deles melhorando, é a vontade de pegar um livro e reconhecer também, minha mãe leu este livro. É o incentivo à leitura, é aquele amor que vai ficar pelos livros no momento que foi dividido com o pai. É isso que eu penso que vai ser mais importante para eles. Bom, esse projeto é muito interessante e nesse ano está tentando engajar um número maior de pais, então vamos torcer para que eles consigam. Com certeza. Bom, e a gente começa esse terceiro bloco falando um pouquinho dessa questão de gênero, porque tanto no bate-papo com os pais, que nós vimos no segundo bloco, quanto no Pacto pela Leitura, no próprio Educas, a maior parte dos pais, na verdade, é a mãe que participa, né? Não é o pai. Então, a gente tem uma explicação cultural para isso? Na verdade, nós temos historicamente, né, essa constituição das mães, da mulher mãe, como responsável pela educação dos filhos. Isso vem se alterando um pouco, acho que nos exemplos nós vemos que nem tanto, né, como se imagina que devesse. Bom, e para a gente finalizar, então, professora Regiane, quais as alternativas que você encontra, então, para que essa relação família-escola seja de fato efetiva? A escola precisa olhar, né? Precisa construir essa proposta para as famílias, a partir daquilo de que famílias se tem, né? No sentido de pensar que essas famílias têm diferentes, né, organizações, configurações familiares, têm papéis, né, diferenciados. Então, a escola, olhando para isso, conhecendo mais essas famílias, ela vai propor alternativas que são mais coerentes com essa organização familiar. Não adianta chamar, né, por exemplo, as famílias para vir à escola às 16 horas, porque isso facilita para a escola, né? Quer dizer, pensar também que para as famílias existe todo
toda uma organização e isso é preciso ser discutido, é preciso ser construído e não só imposto pela escola uma forma de participação. Então, nesse projeto assim, mais coletivo de aproximação da família, deveria buscar alternativas, né, dentro dessas responsabilidades que a Viviane já dizia no início, cada uma com as suas funções, né, diferenciadas, mas aí sim uma proposta que seja não só para as festividades que a escola oferece e também não só para os resultados, como eu dizia antes, mas uma proposta que realmente seja atrativa para ambas as partes no acompanhamento do processo de ensino e de aprendizagem, né, desses filhos. Você concorda? Concordo, eu acho que a Regiane traz uma questão fundamental que é a qualificação dessa participação, né? Quer dizer, esse é um desafio, que a escola tenha clareza do que quer com essa participação e que a família e os outros segmentos, porque nós falamos de uma gestão mais democrática, também possam participar de forma ativa do cotidiano da escola, né? Tendo esse cuidado, porque aquilo que a Regiane falava anteriormente da culpabilização se faz muito presente. Tanto a escola transferindo funções que seriam dela relacionadas aos processos de ensino e aprendizagem para as famílias. Bom, as crianças não aprendem porque a família não participa e a aprendizagem tem relação com proposta pedagógica, né, e com conhecimentos específicos que um professor, um profissional tem, né? Então, e da mesma forma, essa questão das famílias depositando na escola limites, questões mais educativas que são funções comportamentais que também dizem respeito a um papel da família, né? Então, acho que a qualificação disso, da participação, o que significa participação, enfim, seria fundamental. Tá certo. Bom, a gente agradece então a presença de vocês. Muito obrigada. Muito obrigada, até a próxima. Agradecemos. E o Conexão Conhecimento fica por aqui. Para conferir esta e outras edições, acesse o nosso canal youtube.com/TV Rádio Unicinos. Até o próximo programa. Tchau.